Eu quero começar com uma pergunta que eu coloquei esses dias nas redes sociais. Se você tivesse em um estádio com mais de 10 mil pessoas e tivesse a oportunidade de falar por apenas 3 minutos sobre o que você falaria e como falaria? Diga uma oportunidade. Amém. De falar por 3 minutos o que você falaria e como você falaria. Diga, é uma grande oportunidade. Imagine que você tem uma ideia nova. Imagine que você queira fazer uma propaganda, vender um produto. Imagine a oportunidade de você falar algo especial, uma ideia, apresentar um produto para 10 mil pessoas. Se você falar de qualquer jeito, uma média de 5% deste número de 10 mil pessoas, se por exemplo você estiver vendendo um produto, 5% pode ser que compre o seu produto. Agora, se você falar do jeito certo, usando a técnica certa, provavelmente 90% dessas pessoas vão gostar da sua ideia, vão gostar do seu produto, vão comprar o seu produto ou vão te seguir. Mas é uma oportunidade, diga uma oportunidade. Pode ser que para você seja algo muito ruim. Pode ser que eu estou falando, imagine você ter a oportunidade de falar por 3 minutos para 10 mil pessoas. E pode ser que alguns estejam dizendo, eu não conseguiria falar nada, eu não sei o que falar, eu não tenho uma ideia, eu não tenho um produto para vender. Hoje, em todos os lugares que nós vemos, entre os famosos, os vendedores, grandes pensadores, você abre as redes sociais e você vê quantas pessoas estão seguindo ele. Tem pessoas que falam para 10 mil pessoas, 80 mil, para milhares de pessoas. E isso é uma grande oportunidade. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já perdeu uma oportunidade na sua vida? Quantas oportunidades você já perdeu na sua vida? De se levantar e falar, de expor a sua ideia, a sua opinião, de fazer um grande negócio, apresentar um produto, fazer muitas vendas, ou principalmente, as pessoas te seguirem. Tem uma frase que diz, neste mundo, são aqueles que aproveitam a oportunidade que têm as oportunidades. Você pode dizer assim, pastor, eu nunca tive uma oportunidade. Mas é assim mesmo, a oportunidade, só tem oportunidade quem aproveita a oportunidade. E quando você não aproveita uma oportunidade, você não tem mais oportunidade. A vida está cheia de desafios que, se aproveitados de forma criativa, transformam-se em oportunidade. Um homem ou uma mulher deve criar as oportunidades e não somente encontrá-las. A maioria das pessoas estão esperando um momento importante. A maioria das pessoas estão esperando uma oportunidade. A hora que o pastor me der uma oportunidade, a hora que o empresário me der uma oportunidade, a hora que eu tiver a oportunidade de estudar, de fazer uma faculdade. As pessoas devem criar a oportunidade e não somente encontrá-las. Nenhuma grande pessoa se queixa de falta de oportunidade. E a última frase. Aprendi que as oportunidades nunca são perdidas,
Diga, as oportunidades nunca são perdidas. Alguém vai aproveitar as que você perder. Sabe essa oportunidade que você perdeu? Sabe essa oportunidade que você perdeu de falar algo importante? Sabe essa oportunidade que você perdeu de emprego, de estudo? Ela não foi perdida, porque alguém aproveitou esta oportunidade. Diga, se eu não aproveitar uma oportunidade, ela nunca será perdida. Diga, alguém vai aproveitá-la. Nós estamos falando de, em 3 minutos, diga, em 3 minutos, uma grande vitória. E estamos falando sobre oportunidade. Lemos aqui 4, 5 frases de grandes pensadores que falam sobre oportunidade. Mas a grande questão não é o que você sabe, não é as frases que você decorou, ou as que eu estou lendo para você. O que define e o que é realmente importante é se você está aproveitando as oportunidades que a vida te dá. E mais do que aproveitar as oportunidades que você encontra, que alguém te dá, que a vida te dá, é você criar uma oportunidade. Diga, a partir de hoje, eu vou criar muitas oportunidades para eu falar, para eu vender, para as pessoas me seguirem. Quantos conhecem Pedro? A maioria das igrejas dos cristãos dizem, eu sou como Pedro. Você conhece um Pedro? Provavelmente você é um como Pedro. Pedro, Simão, que foi chamado, que foi separado, que foi escolhido, que andou com Cristo durante 3 anos e meio, que muitas vezes tomava atitudes precipitadas. É o discípulo que mais falou, que mais perguntou, que mais questionou. Diga, Pedro, o discípulo de Cristo. Durante 3 anos e meio, Jesus ensinou para Pedro e os seus discípulos sobre o reino, sobre o que era o reino dos céus, sobre quem Jesus Cristo era, qual era a sua missão, como ele iria morrer e ressuscitar. Pedro e os discípulos aprenderam, e aprenderam no discipulado, no dia a dia, conhecendo a doutrina, ouvindo as histórias e parábolas, vendo os milagres. Mas Pedro, o mais falante, fez muitas perguntas, falou muitas coisas sábias, e falou muitas coisas loucas, mas ele nunca teve uma oportunidade de pregar enquanto Jesus esteve na terra. Diga, Pedro não teve a oportunidade de pregar. Durante 3 anos e meio, ele foi enviado, ele falou que o reino era chegado, ele anunciou Jesus, ele evangelizou, ele trouxe as pessoas até Jesus, mas em 3 anos e meio, em nenhum momento, Pedro fez um sermão ou uma pregação. Diga, porque isso não é importante. Jesus não formou pregadores, Jesus formou testemunhas. Diga, eu sou uma testemunha. Eu conheço a Cristo. Eu sei quem Ele é. Eu sei o que Ele fez. E as pessoas precisam saber o que Ele fez na minha vida. Diga, eu sou uma testemunha. Eu sou um discípulo de Cristo. Só que chega um dia muito importante, diga, uma oportunidade. Depois que Jesus morre e ressuscita, Ele se apresenta a Maria Madalena, as mulheres. Ele se apresenta a 2 discípulos no caminho de Emaú. Ele se apresenta aos 10 discípulos. Ele se apresenta aos 11 discípulos. Ele se apresenta aos 7 discípulos. Ele se apresenta a uma multidão de mais de 500 pessoas. Quando dá 40 dias,
Jesus sobe aos céus e reforça a promessa. O Espírito Santo vai descer e vocês serão cheios do poder de Deus. Passado 10 dias, acontece a promessa se cumpre, o Espírito Santo desce. E todos, não só os 12 e os 70, mas os 120 que obedeceram a Cristo e ficaram naquela sala, orando, meditando, conversando, estudando os textos sagrados que Jesus tinha passado, eles são cheios. As 120 pessoas que estavam naquele lugar foram cheios do poder de Deus. E aí acontece uma oportunidade. Pedro vai ministrar a palavra pela primeira vez. Pedro vai trazer a sua primeira mensagem, vai fazer a sua primeira pregação. E é num dia muito importante, o discurso de Pedro, no dia do Pentecostes, Atos 2, do versículo 14 ao 41, como já foi lido a palavra sagrada na noite de hoje. E tem 4 coisas importantes que Pedro fala nessa mensagem, e que nós vamos ver em todo o decorrer das mensagens do livro de Atos, no Novo Testamento, que estes 4 princípios são repetidos em todas as mensagens. Seja você conversando com um amigo, seja você sendo uma testemunha para um grupo de pessoas, ou seja você o mensageiro, o pregador, as mensagens do livro de Atos têm 4 princípios. E o primeiro é a proclamação de que a era do Messias finalmente havia chegado. Nós vamos encontrar em todos os discursos, a partir dali, que o tempo dos patriarcas tinha acabado, Abraão, Isaac, Jacó. O tempo dos juízes, de Samuel, dos reis, tinha acabado. E que finalmente era chegado o tempo do Messias, que Jesus Cristo era o Messias. O primeiro ponto que toda testemunha deve ter como prioridade é a proclamação de que a era do Messias finalmente havia chegado. O tempo dos sinais, o tempo dos sacrifícios, o tempo do cerimonial, o tempo da religiosidade tinha acabado, e era chegado a era do Messias. Jesus Cristo realmente tinha vindo a essa terra. Segundo ponto, citações do Antigo Testamento para provar que Jesus é o Messias. Então Pedro, na sua primeira mensagem, e nós como testemunhas temos que ter isso como prioridade, dizer: olha, o tempo em que nós estamos vivendo é o tempo do Espírito Santo. Jesus já veio, morreu e ressuscitou, subiu ao céu, se assentou à destra do Pai, e sobre nós está o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Consolador, o amigo fiel. Segundo ponto, é que eles usavam os textos antigos, salmos, profecias, comprovando que Jesus era o Messias. É muito importante conhecer os textos antigos, as promessas, que mostram Jesus como Filho de Deus, o enviado, o verbo que se fez carne. O terceiro ponto, que vemos na pregação de Pedro, que deve estar no nosso discurso do dia a dia como testemunha, a revisão da vida e ministério de Jesus, especialmente a sua ressurreição. Isso tem que estar na ponta da nossa língua, de todo cristão, como estava em Pedro e nos discípulos, tem que estar hoje, na nossa mente, no nosso coração, e deve sair pela nossa boca, que é chegado o tempo do Messias. A promessa se cumpriu. Temos que usar os textos sagrados, não para termos conhecimento, mas temos que saber os textos sagrados que mostram e revelam Jesus Cristo
como Messias, o Filho de Deus. E devemos revisar e ressaltar pontos importantes da vida e ministério de Jesus, e especialmente da sua morte e ressurreição. E o quarto ponto, que tem a pregação de Pedro e os demais sermões do livro de Atos, e que nós devemos testemunhar, é a invocação ao arrependimento. Quando lemos o texto sagrado, diz que quando Pedro ele anunciou que a era de Jesus era chegada, do Messias, o Espírito de Deus, quando ele cita os textos antigos de Davi, ele faz uma revisão sobre Jesus, esse que vocês perseguiram e mataram, ele ressuscitou. E aí o próprio povo questionou não só a Pedro, mas a todos os discípulos: mas e agora o que nós fazemos? Diga: nós devemos levar todas as pessoas a fazerem esta pergunta: mas o que eu faço agora? Qual é o próximo passo? Eu estou sabendo que é chegado o tempo do Messias, eu estou sabendo que Jesus morreu e ressuscitou, eu sei que é chegado a era do Messias, e o Espírito do Senhor está sobre nós. Você mostrou para mim isso na Bíblia, que Jesus é Filho de Deus. Não é falando sobre Davi, mas é falando sobre Jesus, que está assentado à destra do Pai. Falamos sobre pontos importantes da vida e ministério de Jesus, em especial sobre a sua morte, quando levamos a palavra do jeito certo, quando testemunhamos o que é importante. As pessoas vão perguntar: mas e agora, o que eu faço? Diga: se arrependa. Hoje as pessoas perguntam muito: mas o que eu faço para que o meu casamento seja restaurado? Mas o que eu faço? O que eu faço com os meus filhos? O que eu faço para ser feliz? O que eu faço para ter prosperidade? Os sermões de hoje, a conversa entre os cristãos hoje, só levam a essas perguntas: como ser feliz? Como ter um casamento restaurado? Como cuidar dos filhos? Como ser feliz? Como ter prosperidade? É a principal pergunta que encontramos hoje no meio do povo. Mas o discurso de Pedro, que apresentou a era do Messias, fez citações bíblicas do Antigo Testamento, revelou o ministério e a vida de Jesus, e em especial a sua morte e ressurreição, levou a todos fazerem a mesma pergunta: diga aí agora, o que eu faço? E Pedro e os discípulos disseram: se arrependam e se batizem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que ele está dizendo? Se arrependa, e Deus vai te perdoar, e vai pegar todos os seus pecados, e vai lançar nas profundezas das águas, e não vai se lembrar mais dele. Você vai mergulhar nas águas, vai se batizar, e vai começar uma nova vida. O velho homem vai morrer. Diga: é isso que as pessoas precisam ouvir. Se a pessoa vier perguntar para você: mas o que eu faço no meu casamento? Mas o que eu faço com os meus filhos? Mas o que eu faço para ser feliz? Eu estou tão triste. A crise, pastor, está vindo a crise. Eu preciso de dinheiro, de uma porta de emprego, eu preciso de prosperidade. Não perca o foco. Um discípulo de Cristo não pode perder uma oportunidade, seja conversando com uma pessoa, com uma família, ou com uma grande multidão. Diga: não perca a oportunidade. Não importa o que ele falou, o que ele perguntou. Diga: é chegado o tempo de Cristo sobre a sua vida. Jesus Cristo, ele venceu. Ele é o Rei dos Reis. Davi é o grande rei, mas o filho de Davi, Jesus Cristo, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. No ministério dele há milagres, sinais, prodígios. Ele ressuscitou os mortos. Ele mesmo foi julgado e condenado injustamente,
Ele levou os nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou. Temos que levar as multidões a perguntarem, mas o que eu faço? E tem muita gente dizendo, e agora você frequente a igreja. É muito bom frequentar a igreja. E agora você entrega o dízimo. É muito importante entregar o dízimo. E agora seja fiel à sua esposa. E agora deixe os pecados, se arrependa, peça perdão e se batize. Diga, as pessoas precisam nascer de novo. Como eu disse, é uma grande oportunidade. Em Atos 2:5 diz que vindo de todas as nações do mundo, quando os céus se abriram e o Espírito Santo desceu, e houve um forte vento, e ele veio como línguas de fogo, havia povos de todas as nações. Não era simplesmente 10.000 pessoas, havia pessoas de todos os países, de todas as nações do mundo. Mas sabe o que eles pensaram quando isso aconteceu? Porque os céus se abriram, o Espírito Santo veio, aconteceu um forte vento, e via-se línguas de fogo batizando os 120 discípulos. Em Atos 2:13 diz, eles beberam vinho demais. Diga, eles beberam demais. Você já viu uma pessoa que bebeu demais logo pela manhã? Já? Ainda bem que tem algumas pessoas que só viram. Agora, quantos já beberam muito vinho pela manhã? Tem um testemunho que diz que uma pessoa chegou para o pastor, falou, pastor, eu quero dar o meu testemunho. O pastor, muito feliz, sim, eu vou te chamar, vou te dar a oportunidade, você vai contar o seu testemunho. E aquela pessoa convertida, cristã, teve a oportunidade e foi dar o seu testemunho. E ele começa a dar o seu testemunho, e ele começa a dizer, pastor, igreja, eu estava lembrando dos dias que eu bebia. Pastor, eu bebia muito. Pastor, logo pela manhã eu já estava bêbado. E o semblante dele foi caindo. Ele foi ficando triste. Pastor, eu bebia muito. Muito mesmo, pastor. De cair no chão, pastor. Pastor. Pastor, igreja. Que saudades da bebida. Como tem gente com saudades da bebida. Como tem gente dizendo, a época que eu estava no mundo era melhor. A época em que eu andava com essas pessoas era melhor. Eu era mais feliz. Alguns até dizem, eu não tinha dinheiro, mas eu era feliz. É como o povo no deserto, que quer voltar ao Egito, por causa da cebola, do alho, e dizendo que comia muita carne. Quem nunca teve problema com bebida? Em um país em que a propaganda e um dos maiores empresários que temos investe em bebida, investe na destruição dos jovens e de famílias. Sabe, todo mundo que já bebeu e todo mundo que tem problema na bebida sabe que o primeiro estágio da bebida é o macaco. Meu pai brincava e falava assim, olha Marcos, todo mundo que bebe vira um animal. E o primeiro animal é um macaco. O indivíduo se solta, conta piada, brinca, fala o que não tinha coragem de falar. Diga, o primeiro estágio é do macaco. Ele brinca, ele fala, ele se solta, ele conta piada, ele fala com todo mundo, ele se diverte. Mas aí vem a segunda fase, o segundo animal. Diga, o leão. E a pessoa já perdeu a graça, já perdeu a alegria,
ela começa a perder o controle, ela começa a ficar irada, nervosa. Diga às mulheres que vivemos em um país mergulhado nos vícios, na bebida, no cigarro, nas drogas, porque a maioria dos maridos chegam em casa como um leão, e muitas delas precisam dizer no outro dia: caí da escada, tropecei, caí e escorreguei no banheiro. A primeira fase é a do macaco, a segunda é a do leão. A pessoa fica violenta, não leva desaforo para casa, briga na rua, no trânsito, chega em casa e o pior sobra para a família. Mas ainda tem o terceiro nível. Pergunta: qual é o animal, pastor? É o porco. Chega ao nível em que a pessoa perde totalmente o controle, a consciência, cai em qualquer lugar, dorme na sarjeta, acorda sujo. Diga, essas são as fases de quem se embriaga pela manhã. Só quem teve um caso de bebida na família, só quem tem, só quem já passou por isso, só quem já foi viciado em bebida sabe do que estamos falando. E podemos resumir que todos nós sabemos. Vivemos em um país em que cada vez mais os jovens estão entregues à bebida. A propaganda é liberada. O incentivo aos grandes empresários que destroem as famílias vem do próprio governo que elegemos, com incentivo fiscais. Mas os discípulos de Cristo não estavam bêbados. Diga, os discípulos de Cristo não estavam bêbados. Parecia que estavam bêbados, mas não estavam. As pessoas precisam olhar para você e dizer assim: você está diferente. Quando você fala, é engraçado. Você fala engraçado, você conta piada, você envolve as pessoas. Você precisa ser como um leão, um guerreiro no mundo espiritual, que luta pela sua família e não contra a sua família. E não podemos ser um porco, não podemos nos envolver com a sujeira. Sabe, é muito engraçado, porque as pessoas dizem assim: olha, vem para a igreja do jeito que você está. E a maioria ouve e entende: eu posso ficar na igreja do jeito que eu quiser. Você pode vir sujo para a igreja, você pode estar no último nível como um porco, sujo, dormindo na sarjeta. Você pode vir como um porco, mas você precisa se limpar. Mais do que se limpar, você precisa se arrepender e nascer de novo, um novo homem e não um novo animal. Porque o que mais acontece na igreja, a pessoa entra como um porco. E o que as igrejas, os pastores fazem? Dá um banho, joga perfume. Mas quando ele sai da igreja, ele vai direto para a lama, para a lavagem, para o lixo. Não adianta pegar uma pessoa suja e limpar ela. Ela precisa nascer de novo. Diga, as pessoas, o povo, precisa nascer de novo. Você está entendendo o sermão de Pedro? E o sermão dos discípulos? Você entendeu os 4 pontos? E o ponto final não é trazer a pessoa para a igreja, mas é levar ela ao arrependimento. É levar ela a dizer: o que eu faço para ser como você? O que eu faço para ser feliz como você é? O que eu faço para ter uma vida nova, uma família restituída como você? Precisamos apresentar e dizer que é chegado a era de Cristo, a era do Messias. Precisamos conhecer Bíblia, precisamos falar de Jesus, do seu ministério, da sua obra, da sua morte e ressurreição, e levar as pessoas a perguntarem: mas o que eu faço? E você dizer:
se arrependa do seu pecado. Tem uma frase do livro do apóstolo, do livro Restituição, que para mim é uma frase de ouro. Pergunta: qual é, pastor? A palavra arrependimento não é uma palavra má. Arrependimento é uma boa palavra. Você tem medo de falar, você tem vergonha de falar, falta coragem, falta ousadia, falta o Espírito de Deus. Diga às pessoas: precisam tomar uma decisão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe que comer demais engorda, não sabe? Estou perguntando para todo mundo. Você sabe que se comer demais engorda, não sabe? Você sabe que se comer muita porcaria, muito McDonald's, você engorda, não é isso? Você sabe que comer muita pizza engorda, não sabe? Diga: eu sei, pastor. Agora, por que a maioria come demais? Porque a maioria está acima do peso, porque a maioria está com problema de relacionamento, problema de saúde, porque é uma grande quantidade de pessoas à beira da morte por causa do excesso de peso. Por que será? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você não sabe que faz mal? Pergunta para ela: você não sabe que comer pizza demais faz mal? Alguém aqui não sabe? Então vamos todo mundo junto. Diga: todo mundo sabe, pastor. Diga mais forte: todo mundo sabe, pastor. Agora, por que as pessoas não decidem em dar a pizza para o pastor? Em comer menos? Em parar de comer tanta porcaria? Por que as pessoas não conseguem decidir? Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas não sabem quem é Jesus. As pessoas não sabem que Jesus já veio a essa terra. Há um grupo de religião e de religiosos que dizem que Jesus ainda não veio, que ele ainda vai vir. Mas a maioria sabe que Jesus já veio a essa terra, não sabe? A história prova, a arqueologia, a ciência, todos provam que Jesus veio a essa terra. Todo mundo sabe quem é Jesus. Todo mundo sabe que estamos na era do Messias. A morte fez um marco e começou uma nova história. Ano 1, 2, 3, 30 anos depois de Cristo. Diga: é uma nova era. E todo mundo sabe. A maioria das pessoas possuem e tem acesso aos textos sagrados e conhece a história dos patriarcas, dos juízes, conhecem os salmos, os poemas. Todo mundo conhece, todo mundo sabe que estamos na era do Messias. Todo mundo conhece os textos bíblicos, todo mundo conhece a vida e obra de Jesus. Na época da Páscoa, todos os canais e meios de comunicação, todo mundo está falando sobre a morte e ressurreição. Por que as pessoas não decidem se entregar para Jesus? Pergunta: por quê? Porque não tomamos decisões baseadas em informações. Tomamos decisões baseadas em sentimentos. Sabe por que o seu filho não te obedece? Ele sabe o que você está falando é a verdade. Ele sabe que você fala para o bem dele. Ele sabe que vai dar errado o que ele está fazendo, mas por que ele não obedece? Diga às pessoas: não tomam decisões baseado em informações. As pessoas, elas tomam decisões baseado pelo outro lado do cérebro. Um lado é racional, o outro é sentimental. E mesmo você sabendo que beber e fumar faz mal, você continua.
sabendo que isso é pecado, você continua. Mesmo você sabendo que a única coisa que faz diferença e que podemos fazer prova de Deus é o dízimo, mesmo você sabendo, não é dizimista. Você sabe, diga eu sei. Mas não é o que você sabe que faz você tomar uma decisão. Não é a informação, não é o conhecimento. Diga, é o sentimental que faz eu prestar atenção e participar. Eu quero te dar alguns conselhos, na verdade, 6, 7 conselhos muito rápidos e simples, para que você possa aplicar no seu dia a dia e nunca mais você perder uma oportunidade. Você quer um conselho? Pergunta, é bom, pastor? É, e eu vou cobrar. Conselho bom a gente não dá, a gente cobra, não é isso? A gente vende, não é? Então eu vou cobrar. Posso cobrar? Eu vou te dar alguns conselhos que vão fazer você aproveitar uma oportunidade e fazer a diferença na sua casa e nas pessoas que estão em volta de você. Nós podemos ver estes conselhos no sermão de Pedro. Sabe quantas pessoas se converteram com o sermão de Pedro? Diga, 3.000 pessoas. Pessoas de todas as nações se converteram, porque Pedro aproveitou uma oportunidade e ele fez o sermão. Ele foi uma testemunha e falou as coisas certas. A primeira coisa que você precisa ter para que as pessoas prestem atenção em você e participem e comprem e te obedeçam e te sigam, diga, autoridade. A primeira coisa que você precisa ter para as pessoas ouvirem é autoridade. Porque a maioria já fala, se você estivesse em um estádio com 10.000 pessoas e fosse te dado uma oportunidade de você falar por 3 minutos, a maioria não sabe o que falaria, que ideia apresentar, que produto vender. A maioria das pessoas não tem um propósito, não tem uma missão. Mas se você entender esses conselhos, as pessoas vão prestar atenção em você. Os pais dizem, meu filho não ouve o que eu falo. É claro, você está falando errado. O vendedor fala, eu apresento o produto, mas ninguém quer. Eu trago uma ideia e ninguém ouve. Diga, eu preciso ter autoridade. As pessoas vão ouvir o que você tem para falar e vão prestar atenção e vão gostar e vão comprar e vão participar e vão te obedecer e vão te seguir primeiro quando tiver autoridade. Nós vemos a autoridade numa pessoa pelas suas roupas, uniforme. Você sabe quando uma pessoa é policial, diga, quando ela está fardada. Nós sabemos como um médico se veste, com roupa branca. Por isso, a roupa, o uniforme, a farda, o jaleco, há símbolos e lugares de autoridade. Diga, eu preciso desenvolver a minha autoridade. Se você encontrar uma pessoa na rua e ela tiver de terno e gravata e ela disser, eu tenho uma palavra para te revelar, você vai parar para ouvir, vai pensar que ela é um pastor, mas pode ser um enviado do diabo. Mas ela tem uma autoridade, ela está de terno, ela está de gravata. Diga, eu preciso desenvolver a minha autoridade. A autoridade tem a ver com postura. Eu nunca vi uma pessoa que tem autoridade sentada largada de qualquer jeito no banco. Eu nunca vi uma pessoa de autoridade andando que nem um muambo na rua. Ele anda com elegância. O Salmo diz que ele anda como um galo, tem postura.
Você precisa desenvolver a sua autoridade. Você precisa erguer a sua cabeça, andar direito, com formosura, olhando as pessoas nos olhos, sorrindo, bem vestido. Quando eu vejo um pastor com um anelzão no dedo, eu já falo, ou é apóstolo ou é um serafim, ou um querubim. Há lugares de autoridade. Quando você entra na sua casa, você é a maior autoridade. Como é que eu fortaleço? Como é que eu uso a minha autoridade? Com a cabeça erguida, andando direito, sentando direito, falando direito, respeitando as pessoas, usando uma boa roupa. Todo empresário usa um terno e uma pasta executiva. Há uma roupa, há um símbolo, há lugares de autoridade. Diga, eu preciso desenvolver a minha autoridade. Se os seus filhos não estão te ouvindo, é porque você não tem autoridade nenhuma. Se os seus funcionários não estão te ouvindo, é porque você não tem autoridade. Um pastor que fala e não é ouvido, é porque não tem autoridade. Segundo conselho, diga reciprocidade. Diga o primeiro, autoridade. O segundo, reciprocidade. Por que Jesus pede a sua vida? Diga, porque Ele deu a dele para mim. Jesus entregou a vida dele para mim. Todo pecador, todo o salário do pecado é a morte. Jesus, Ele pega todo o pecado da maldição e Ele leva o pecado. Diga, Jesus morreu por mim, e eu me sinto na obrigação de morrer por Ele. O apóstolo diz na Bíblia, eu sou o devedor. Estamos falando de um dos maiores discípulos de Jesus, um dos maiores evangelistas, uma das pessoas que mais abriu igrejas, que mais fez viagens missionárias. Ele diz, eu sou devedor. Ele praticamente foi a peça fundamental, o discípulo mais importante para que o mundo antigo todo fosse evangelizado. Mas ele diz, ele não diz, eu fiz demais, eu fiz muitas viagens, eu abri muitas igrejas, por causa de mim, do meu trabalho, o mundo antigo, a Ásia, foi toda evangelizada. Não, ele diz, eu sou devedor. Diga, quando alguém me dá algo de valor, eu me sinto obrigado a retribuir. Se alguém te chama para uma festa de aniversário, você se sente obrigado a chamar ela. Se alguém te dá um presente de aniversário, você se sente obrigado a retribuir. É a reciprocidade. Se alguém levou os meus pecados, pagou a minha dívida, eu me sinto na obrigação de entregar a minha vida. Diga, obrigado. Quando alguém faz algo por você, as pessoas que possuem autoridade, o que elas dizem? Diga, obrigado. Alguém te dá um presente, você diz? Diga, obrigado. Diga, eu me sinto obrigado em retribuir. Você não dá nada para os seus filhos, você vai cobrar o quê? Você não dá nada para a igreja, você vai cobrar o quê? Você não dá nada para os seus amigos, para o seu vizinho, você vai cobrar o quê? Uma pessoa que tem autoridade, levanta a cabeça, sabe se posicionar, sabe andar, sabe falar. As pessoas olham e dizem, é uma pessoa que tem autoridade. Você chega para o seu vizinho e você diz, olha, eu fiz um bolo e trouxe um pedaço para você. Passado alguns dias, você chega lá e você fala, olha, na igreja que eu estou frequentando me deram de presente um livreto sobre parábolas, eu trouxe um para você de presente. Diga, eu estou dando. E ela vai se sentir
e ela vai dizer obrigado. Ela vai se sentir obrigada em retribuir. Pode ter certeza que passado alguns dias, ela vai lá te levar também um pedaço de bolo, ela vai te retribuir com algo de valor. Sabe, a maioria dos evangelismos dá errado, porque a gente quer levar as pessoas à força. Pedro tinha autoridade ou não? Diga, ele andou com a maior autoridade que já esteve nessa terra. Ele aprendeu a andar com Jesus. Diga, eu aprendo sobre autoridade, andando com quem tem autoridade. Jesus, ele disse: quem beber desta água nunca terá sede, quem comer deste pão nunca terá fome. Jesus multiplicou o pão, multiplicou os peixes, e as pessoas se sentiram obrigadas. Diga, eu preciso me doar mais. Quando você se doa mais, as pessoas se sentem obrigadas em se doarem. Jesus se entregou totalmente, e nós nos sentimos obrigados em nos entregarmos totalmente. Diga, eu sou devedor. Terceiro ponto, da comunidade. Diga, comunidade. Todo ser humano nasceu para viver em comunidade. Torcidas organizadas, grupos sociais, grupo de vendedores, grupos de empresários, grupo de motoqueiros, grupos de cristãos. Diga, as pessoas são atraídas a participar de grupos de pessoas, seja no dia a dia, seja online ou offline, seja em um grupo de bairro, ou seja pelas redes sociais. Jovens gostam de se reunir com jovens. Pessoas da terceira idade gostam de se reunir com pessoas da terceira idade. Grupos, comunidades, clubes, torcidas organizadas e igrejas. As pessoas, elas possuem a necessidade de estarem com pessoas que pensam como ela. Diga, as pessoas, elas querem, elas precisam viver em comunidade. As pessoas não vão decidir baseado em conhecimento e informação. Elas não vão decidir baseado naquilo que você fala, e fala de qualquer jeito, e traz conhecimento e religiosidade. As pessoas vão te ouvir, e vão prestar atenção, e vão ou comprar, ou te seguir, porque você é uma autoridade. Ninguém segue qualquer pessoa. As pessoas seguem por causa de uma reciprocidade, porque elas receberam, e elas se sentem na obrigação de dar. Seja uma autoridade na sua casa, dê algo de valor para a sua casa e para a sua família, e faça a sua casa viver em uma comunidade. Quarto ponto, diga, antecipação. Quando algo muito importante vai acontecer, as pessoas ficam naturalmente muito ansiosas, e esta ansiedade é incontrolável e direciona a nossa atenção e foco para aquilo que vai acontecer. Sabe a novela que você está assistindo? Como é que termina a novela? Diga, cenas do próximo capítulo. E aí você fica doido da vida, caramba, tinha que acabar agora? E você fica doido da vida esperando o próximo dia para saber quais são as cenas do próximo capítulo, não é assim? Diga, curiosidade. As pessoas querem fazer parte de uma comunidade, só que elas também são atraídas, elas vão prestar atenção e vão participar
de algo que está sendo antecipado. Você lembra quantas semanas eu falei que nós íamos realizar um ato profético? Ou simplesmente no domingo eu cheguei e falei: hoje, agora, nós vamos fazer um ato profético. Eu fiquei 4 semanas antes, 3 semanas antes, falando: olha, o curso vai terminar, e quando terminar a última reunião nós vamos fazer um ato profético. Eu falei: amém? Amém. E você fala: daqui 3, 4 semanas, os próximos capítulos, um ato profético. O que é um ato profético? Aí eu venho e eu falo: daqui 3 semanas, 2 semanas, nós vamos fazer um ato profético. Está entre os 3 atos proféticos mais importantes da minha vida. Próximo capítulo, atos proféticos. Aí eu venho e falo: você sabe o que é um ato profético? Ato profético é uma atitude que mexe no mundo espiritual e traz uma ação, um resultado para a nossa vida natural. Diga: antecipação. Me fala uma coisa, vamos, por exemplo, você vai fazer um passeio com seu filho. É bem diferente você acordar de manhã e falar: filho, acorda aí que a gente vai ali na pracinha ali jogar bola. Você falou de qualquer jeito, faz de qualquer jeito. Se você ficar uma semana antes, se você disser uma semana antes: filho, a gente vai ali na pracinha tomar um sorvete, todos os dias seu filho vai perguntar: é hoje, pai? Não é assim? Isso está criando o que entre você e ele? Uma ligação. As grandes empresas, quando vão lançar um produto, como a Apple, um produto de informática, um celular novo, eles ficam meses trabalhando o lançamento. Daqui 3 meses nós vamos lançar um novo celular. Todo mundo fica doido, né? Acabou de comprar um celular. Caramba, acabei de comprar um celular. Daqui 3 meses vai ter um lançamento novo. Diga: antecipação. Quinto, conversa. Diga: conversa. Monólogos são entediantes, são chatos. Conversas são interessantes. Preste atenção no que as pessoas falam e não no que você deseja falar. Seja um bom ouvinte. Se você quer falar, aproveitar uma oportunidade, fazer a diferença, trazer uma ideia nova, vender um produto, fazer com que as pessoas te sigam, você precisa ser um bom ouvinte. Sabe por que o seu filho não te ouve? Pergunta para o pastor: por que, pastor? Porque você também não ouve ele. Se você ouvir o seu filho, ele também vai te ouvir. Diga: se eu for um bom ouvinte, as pessoas vão prestar atenção no que eu falo. Se eu for um bom ouvinte, as pessoas vão comprar os meus produtos. Se eu for um bom ouvinte, as pessoas vão participar dos meus projetos. As pessoas não precisam do conhecimento religioso sobre Cristo. Elas precisam que haja uma testemunha. Diga: que eu seja uma autoridade. Pedro era uma autoridade, ele conhecia sobre Jesus, ele sabia o que tinha acontecido, ele sabia o que falar. Por isso, quando ele se levantou, todo mundo prestou atenção. Todos sabiam: este não é aquele, não é o Galileu, este não é aquele que anda com Cristo. Você não é um dos discípulos. Quando ele se levanta com autoridade, cabeça erguida, postura, sabendo o que vai fazer, sabendo o que vai falar. Nós precisamos de pessoas que sejam autoridade, pessoas que tenham reciprocidade, que entreguem algo de valor. Pedro, no seu primeiro sermão, 3.000 pessoas se converteram. Mas sabe por quê? Porque ele entregou a sua vida para Cristo. Enquanto você, pai, não se entregar para Cristo de verdade, o seu filho também não se entrega. Porque quando você se entrega, você é uma autoridade. E aquilo que você entregou, você tem o direito. As pessoas vão se sentir obrigadas em te dar. As pessoas querem fazer parte de um grupo, querem fazer parte de uma igreja,
querem fazer parte de uma família, querem fazer parte de uma equipe de vendas. As pessoas são atraídas a participar de grupos. A antecipação, a conversa. Sexto, escassez. Diga escassez. Presta atenção porque eu só vou falar uma vez. Se arrependa. Quantas vezes eu falei? Tudo que é pouco é valioso. E tudo que tem demais é desvalorizado. Se você fala demais, as suas palavras perdem valor. Há um tempo atrás, vocês lembram que o quilo do tomate estava mais caro do que o quilo da carne? Por quê? Porque tinha pouco tomate. Houve muita chuva, houve muitas pragas. Então havia pouco tomate. E o preço do tomate ficou muito caro. Diga escassez. Sabe, a gente não precisa falar 1000 vezes para a pessoa. A gente precisa falar do jeito certo. Eu, para falar, eu tenho que ser uma autoridade. Diga, não é qualquer um que fala. Não é qualquer pessoa que os outros ouvem. Tem que ser uma autoridade. Tem que ser uma pessoa que sacrificou, que deu valor. Tem que ser uma pessoa de autoridade, uma pessoa que se entregou. Tem que ser uma pessoa que entenda o valor de uma comunidade, de uma família, de uma equipe. Tem que haver antecipação. Tem que acontecer uma conversa. Se você só fala com seus filhos e eles não falam, é um monólogo. E monólogos são entediantes, são chatos. Só você fala. Deixa o seu filho falar. Deixa o seu funcionário falar. Deixa as suas ovelhas falarem. A pastora Carla às vezes fica até irritada, porque às vezes uma pessoa vem para falar, a vida é muito corrida, tal, não sei o que, às vezes estou aqui abrindo a igreja, cuidando do meu filho, olhando as crianças, não dá muito para falar com as pessoas. Às vezes alguém vem falar, você não consegue nem olhar no rosto, mas quando a pessoa para falar comigo, ela fala. Teve uma pessoa que veio falar comigo, ela falou durante 3 horas e meia, eu não falei nada. A pastora Carla já não aguentava mais. Quando terminou, ela falou assim, mas essa mulher falou 3 horas e meia, e você não falou. Eu falei, deixa ela falar. Ela falou 3 horas e meia. Aí terminou 3 horas e meia, que ela falou sem parar. Reclamou da vida, reclamou, falou. Mas pessoal, eu vou te falar 3 coisas. Um casamento de verdade é isso. Ser um pastor de verdade é isso. E a mudança que você quer para a sua vida precisa isso. Diga, deixa as pessoas falarem. Escassez. Sabe por que os filhos só valorizam os pais quando morrem? Diga, é a lei da escassez. Meu pai sempre dizia assim, aproveite porque até quando eu estarei com vocês? Jesus fala isso para os seus discípulos. E às vezes ele falava assim, aproveita porque até quando eu estarei com vocês? Até quando eu vou ter que te ensinar? Diga, a lei da escassez. Poucas palavras são mais valiosas do que muitas. Uma atitude é muito mais valiosa do que algumas palavras. Diga, uma pessoa de autoridade. E o 7º, o efeito manada. Diga, o efeito manada. Todo mundo sabe. Todo mundo faz. Por que você fez isso? Você não sabe que está errado? Todo mundo faz, pastor. Diga, o efeito manada. Só que nós devemos usar ele de forma inteligente para dizer para o seu filho assim, olha, todos os bons filhos honram os seus pais. Todos os filhos que prosperaram honram os seus pais e levam o estudo a sério. Mais de 50% das pessoas já compraram esse produto. 80% já está reservado. Diga, a maioria
faz assim. Outro dia eu usei uma frase que dizia assim: olha, todas as mães do Badra que amam os seus filhos, trazem os seus filhos para o semeador. Diga a lei da manada, todos. Eu não disse que é todos. Eu não disse que todas as mulheres do Badra. Eu disse que todas as mulheres que amam os seus filhos trazem para a escola dos semeadores. E um psicólogo dizia: se você não levar o seu filho à escola, você vai visitá-lo na cadeia. Eu queria terminar só com um exemplo. Já estamos terminando. Como ninguém disse amém, a gente continua. Já estamos terminando. Você podia dizer: ah, pastor, já? Como usar estes princípios no discipulado para uma reunião especial ou um grande evangelismo? Você sabe que o seu esposo conhece a Cristo e conhece a verdade. E mesmo sabendo o que é bom, ele não decide. Ele sabe que comer muita pizza faz mal. Ele sabe que se entregar para Cristo terá vida de paz e prosperidade e vida eterna. Mas ele não toma decisão pela razão e pela informação. É por estes princípios. É quando uma autoridade fala. É quando há entrega. Quando há comunicação. Quando há escassez. 15, 14, 12 dias antes de uma reunião, de um culto, ou de um culto evangelístico, 12 dias antes, você começa a usar o processo de antecipação. Diga antecipação. Lembra da técnica dos próximos capítulos? Então você vai usar ele com o seu esposo, com o seu filho. 10, 15 dias antes de uma reunião especial. Você vai chegar para o seu esposo, para o seu vizinho, e você vai dizer: olha, puxa, nem te conto o que vai acontecer lá na igreja. Olha, depois eu preciso falar com você sobre o que vai acontecer na igreja daqui a alguns dias. Diga antecipação. Isso vai atrair a atenção. Ele quer saber, as pessoas querem saber o que vai acontecer. 12 dias antes você começa a usar o processo de antecipação. Você começa a falar sobre o que vai acontecer. Daqui 3 reuniões vai ter um ato profético. Estão entendendo? Diga: é assim que eu evangelizo uma pessoa de verdade. Antecipação. Daqui 2, 3 semanas vai ter uma reunião especial. Olha, eu nem te conto o que vai acontecer nessa reunião. Antecipação. Você entrega algo de valor, um presente, uma informação, conselhos, ora por ela. Você está usando a sua autoridade e a reciprocidade. Diga: eu sou uma autoridade. Então você chega lá 3 semanas antes e diz: olha, daqui 3 semanas algo muito especial vai acontecer na igreja. Deus tem uma palavra especial. Passou alguns dias, você vai lá e leva um presente, leva um CD de música, um livro, leva um bolo, leva uma pizza, leva uma informação, dizendo: olha, lembra que eu te falei que ia ter algo muito especial lá na igreja? Lembra que eu te falei essa semana agora que ia ter algo especial? Então olha, eu vim te trazer um CD de música. Começa a escutar ele. Eu vou te falar uma coisa: Deus não desistiu da sua família. Eu posso orar por você? Você está usando a reciprocidade, você está dando algo de valor, você está dando um CD, você está dando um livro, você está dando uma Bíblia. Quando você dá algo para ela, ela vai dizer obrigado, ela vai se sentir obrigada em retribuir. E você está usando a sua autoridade, você está levando algo de valor, você está dando um conselho, uma palavra de esperança, você está orando por ela. E com isso gera confiança, e ela vai ser obrigada a retribuir. Com isso acontece, e você usa o princípio da comunidade. Diga comunidade. Passado mais alguns dias, você vai inserir essa pessoa na comunidade. Você vai convidar 2, 3 irmãos da igreja para ir lá. A primeira vez você foi lá, e a antecipação: você não sabe o que vai acontecer daqui a algumas semanas.
Passou alguns dias, você vai lá com autoridade, com o óleo da unção, você leva um presente, você dá um conselho, uma palavra de esperança, você ora e unge a casa dele. Com isso você reforça a sua autoridade, e você entregou algo de valor, e ele vai te entregar algo de valor. Depois vem a comunidade, você separa 2, 3, convida 2, 3 obreiros, vamos lá na casa do fulano que eu estou convidando ele. Eu já fiz a antecipação, a autoridade, a reciprocidade, agora ele precisa fazer parte da comunidade. Vai você lá com 2, 3 irmãos, diz, olha, esses daqui são irmãos da igreja. Eles creem na morte e ressurreição de Cristo. Nós estamos caminhando juntos, nós somos amigos, nós somos a família fonte de vida, nós somos a família de Deus. Você leva ele para fazer parte do grupo, nas redes sociais, diga comunidade. As pessoas vão se sentir atraídas, elas querem fazer parte de um grupo de amigos, de uma família, de uma comunidade. Apresenta outras pessoas a ela e envolve ela nas redes sociais. Em seguida vem a conversa, diga conversa. Nos grupos sociais, e ela envolvida em um grupo de amigos na igreja, ela ainda não veio para a igreja, mas ela já está sendo envolvida pela igreja verdadeira, vai ter tempo para conversar, você tem o Zap, você tem as redes sociais, você vai mandar uma mensagem para ela, tudo bem? Como é que você está? Estou orando por você, como foi a sua semana? E a pessoa vai responder, olha, não estou bem não, as coisas não estão bem. Você vai dizer, olha, mas creia, porque nós estamos orando, Deus tem uma palavra para você. Olha, aqueles amigos que nós somos uma família, eles também estão orando por você. E ele vai falar, ele vai conversar. Não é um monólogo, é uma conversa. Diga a esta pessoa que está sendo evangelizada, precisa fazer parte do grupo. Ela precisa ter amigos, ela precisa ser inserida pela comunidade, pelas redes sociais. E isso vai levar as pessoas para algo melhor, mais avançado. Como estamos vendo aqui, a vir à igreja e entregar a sua alma, o seu coração a Cristo. Use o efeito manada, diga o efeito manada. Você vai chegar para aquela pessoa que você está 15, 10 dias, 12 dias antes, trabalhando todos esses princípios. Você vai dizer para ela, lembra aqueles meus amigos? Então, lembra que eu te falei que ia acontecer uma reunião especial? Então, todos os meus verdadeiros amigos vão estar lá. As pessoas mais importantes para mim vão estar nessa reunião. Diga o efeito manada. E reforce todos os princípios e acrescente o da escassez. Diga, pode ser a sua última oportunidade. Pode ser uma última chance que Deus está te dando. Diga o princípio da escassez. E você vai dizer para ela, vai ser muito especial. Não é sempre que acontece. É uma oportunidade. Não perca a oportunidade que Deus está te dando. Repita o processo para um grande sucesso. Diga, repita o processo para um grande sucesso. Com a mesma pessoa e novas pessoas. Que você possa entender esses princípios. E que você possa colocá-los em prática. Que você possa viver eles na sua casa. Chega de ser o dono da razão. Chega de ser o religioso que sabe tudo. Você precisa ser uma autoridade. Você precisa entregar algo de valor para receber algo de valor. Você precisa exercer o princípio da antecipação, da comunidade, da conversa, da escassez e do efeito manada. Diga, se eu colocar isso em prática, eu vou ter muito sucesso. Lembra do exemplo que eu dei? 3 minutos e uma grande vitória. Nós lemos o texto aqui. O sermão de Pedro completo. Não dá 3 minutos. E ele usou esses princípios. Se você tiver uma conversa inteligente, sendo uma autoridade, e usando esses princípios, uma conversa sua com o seu filho pode mudar a vida dele. Uma oportunidade que você tiver, você pode fazer um grande negócio. Uma oportunidade, você pode salvar uma vida e restituir famílias.